Doutor Novo? Boa tarde. Liga o microfone, por favor, doutor Novo. A Vossa Excelência ligar o microfone, doutor Novo. Deixa eu ver aqui. Continua desligado o microfone do senhor. Boa tarde. Boa tarde, doutor Novo. Tudo bem? Doutor Novo, a gente percebe, lógico, que Vossa Excelência já está aí há algum tempo na tribuna virtual. Vossa Excelência tem algum pedido de sustentação oral? Não, tenho não. Tem não? Tenho não. Tudo bem. É só para, se fosse o caso, que foram retirados vários aqui de mesa e alguns de pauta, para um esclarecimento. Mas seja bem-vindo. Não, muito obrigado pela atenção. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Como? Então, vamos reiniciar nossa sessão, chamando a julgamento o número 34 da pauta, que consta pedido de sustentação oral. É uma apelação civil de Pacatuba, apelante Itaú Unibanco S.A., apelada Tereza Ribeiro da Silva, relator do caso Augusto Gomes Correia, e o número do recurso é o seguinte: 0004-180-33.2019-806-0137. Como eu já disse, a relatoria do caso Augusto. Quem solicitou a sustentação oral, de forma virtual, por videoconferência, foi o doutor Rodrigo Pontual Malta. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor Rodrigo Pontual. E requeriu a sustentação oral pelo Banco Itaú Unibanco S.A. Perfeito, Excelência. Doutor Rodrigo, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência. Vossa Excelência está com a palavra por até 15 minutos. Excelência, trata-se de um caso já bem conhecido deste tribunal, que era o consignado, empréstimo consignada, que a apelada formulou junto ao apelante e, em juízo de piso, foi dado procedência à demanda e nós entendemos que a sentença merece ser anulada pela preliminar suscitada em apelo ou, no mérito, ser reformada para decretar improcedência total dos pedidos autorais. Prima facie, vou falar sobre a preliminar, porque analisando a decisão do juiz Acol, não houve data máxima vênia obediência ao princípio da fundamentação do decísio, princípio consagrado no artigo 489, inciso 2, parágrafo 1º, incisos 3 e 4, cumulado com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. A decisão, Excelências, ela é genérica. Essa decisão, ela presta para qualquer processo que envolva direito do consumidor e principalmente consignado. Não levou em consideração nenhum fato específico do processo. No entendimento do banco apelante, o juiz Acol, muito respeitosamente, não obedeceu tal princípio. Com isso, pede a procedência da preliminar. Caso superada, no mérito, entende que a sentença merece reforma, uma vez que o juízo afirmou que o banco não logrou êxito em se desincumbir do ônus da prova da contratação. Acontece, Excelências, é que esse contrato foi comprovado que foi uma renegociação de um contrato de 2015. Essa renegociação aconteceu em 2017. E está exaustivamente comprovado nos autos
por meio de prova de telas sistêmicas. Provas essas que são previstas e legitimadas pelo artigo 225 do Código Civil e do 422, combinado com 441 do Código de Processo Civil, que diz que provas eletrônicas são admitidas como meio de prova de processo. Hoje em dia, excelências, cada vez menos se vem contratando banco-cliente por meio de contrato físico, com assinatura ou digital. No mundo moderno, hoje, se faz contratos eletrônicos de diversas formas. Telefone, WhatsApp, aplicativo, painéis de autoatendimento e etc. Então, cada vez menos se tem aquele papel físico para comprovar a contratação. Mas, como dito antes, o Código Civil, o Código de Processo Civil, prevê a prova por meio de telas sistêmicas como comprovação da contratação. No caso em tela, foi amplamente comprovado a renegociação, inclusive comprovado o saldo sobressalente, ou seja, o troco da renegociação, uma vez que, em 2017, ao renegociar sua dívida, foi quitado o primeiro contrato de 2015, sobrando um valor de pouco mais de R$2.000 para que a autora efetuasse o saque. Saque esse que também está comprovado em sede de defesa. Sendo assim, existe a prova inequívoca da contratação, da renegociação, da contratação de 2015 e da contratação de 2017. Em relação à inadimplência, está comprovada que ela existiu por falta de margem consignável, existindo parcelas em aberto, certo? Então, precisa ser aplicado o artigo 371 do CPC e afastada a aplicação da súmula 479 do STJ. Enquanto as condenações aplicadas em primeiro grau, entende apelante que os danos morais não são aplicáveis porque não houve qualquer prova de ato ilícito por parte do banco apelante, o contrato foi legitimamente formado e foi comprovado. Tampouco há qualquer prova, mínimo indício de má-fé por parte do banco apelante, o que deve afastar com isso, além do dano moral, a obrigação de devolução em dobro do valor descontado. Sendo assim, excelência, entende o apelante que merece ser reformada a sentença de piso para seja reformada a sentença para que seja improcedente, in totum, os pedidos autorais. Temos em que pede deferimento da apelação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Passa a palavra ao uniente relator. Senhor presidente, renovando os cumprimentos de boa tarde a todos e todas. Senhor presidente, nós temos uma preliminar, que são os debatidos consignados, né? Já amplamente apreciado pela nossa Câmara. Nós temos uma preliminar aqui. O banco alega que a sentença não foi devidamente fundamentada. Peço venha para discordar de Sua Excelência, o advogado, né? De qualquer maneira, parabenizá-lo também, era por ter feito no início pela sustentação oral, defendeu bem o seu cliente, mas eu ouso discordar, né? Data máxima vênia, que a sentença, uma sentença de 10 laudas, e eu considero-a suficientemente provada, né? Fundamentada, aliás, devidamente fundamentada nos termos exigidos pela legislação. Ele analisou devidamente as provas inicial, contestação, réplica, contestação com a documentação que o banco entrou. De forma que eu estou rejeitando a preliminar e submeto à apreciação dos meus pares. Fernando Badô, Carlos Augusto. Badô na rede, com Vossa Excelência se manifesta. Com a relatoria, senhor presidente.
Obrigado. Vereador Emanuel. Senhor presidente, eu também acompanho, até porque com relação aqui à ausência de fundamentação, eu não consigo visualizar essa insuficiência. Ele tentou todas as questões aqui de forma satisfatória. E com relação ao mérito, não há prova. Não, só na preliminar ainda. Só na preliminar. Só na Só preliminar. ainda. É. Obrigado, Obrigado, então acompanho, eu que agradeço aí. Senhor presidente, Preliminar rejeitada à unanimidade. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, vereador. desculpe. Esses são os velhos empréstimos, como eu coloquei inicialmente. Inclusive, eu tive até o cuidado de, na contestação, me debruçar, olhar a documentação anexada, porque, às vezes, o banco ele não traz na contestação, mas traz nas contrarrazões da apelação, muitas vezes, ou na apelação, né? É muito variado, como nós temos aqui. E nós, nessas duas situações, né, nem na contestação, nem na apelação, nós tivemos a presença desse contrato e dessa TED, que é muito comum aí, como repisando aqui, a gente já diuturnamente está julgando esses fatos, por sinal, até entendimento nós firmamos, né, aquela questão dos contratos e da TED, né? Contrato e TED. De forma que, senhor presidente, que eu, sem pretender me alongar, entendo que houve, né, digamos, uma falha da instituição bancária, ela não comprovou devidamente o objeto contratado, entendeu? Não juntou esse alegado contrato e sequer anexou a transferência, né, a TED, né, a transferência eletrônica, né, devida a esse contrato. Eu estou dando parcial provimento apenas para modificar a sentença com relação à repetição do indébito, que deverá ocorrer em sua forma simples. E porque os fatos ocorreram antes do dia 30 de março de 2021. Né? Logo, a repetição aí, se houver, tem que ser na forma simples. De forma que também deixei de majorar os honorários, em razão do parcial provimento do recurso, né, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. De forma que eu tão somente dou provimento parcial ao recurso nos termos do voto ora lido, a fim de tão somente modificar para determinar que mantemos os demais termos da sentença e que a repetição do indébito seja feita de forma simples. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Tá bom, vereador Carlos Augusto? Vereador Nailde, Vossa Excelência. Como me manifestei no voto provisório, ratifico neste momento, acompanhando o entendimento do nobre relator. Obrigado, vereador Nailde. Vereador Emanuel. Senhor presidente, de início, eu parabenizo aí o nobre advogado por sua sustentação oral. E, com relação, nós já tratamos aqui da preliminar, vamos aqui para o mérito. Senhor relator, não tem uma prova do contrato, tem a TED, não tem prova que foi feito o depósito apontado aqui pela entidade bancária. Excelência, eu repisei, fui nas contrarrazões, fui na contestação, entendeu? Infelizmente, né? Lamentavelmente. Não, eu estou... Desculpe. Eu estou reafirmando aqui. Eu sei, certo, desculpe. Então, é uma matéria bem conhecida, bem batida, né? E eu já lancei o voto pelo sistema provisório e, como acabou de dizer a nossa desembargadora Nailde, nossa presidente, eu ratifico o voto. Ratifico, Vossa Excelência? Foi. Ratifico o voto, senhor presidente. Obrigado, vereador Emanuel. Caso voto provisório. Então, anuncio o resultado do julgamento. O recurso foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator,
Decisão sem discrepância de votos. Caso encerrado. Obrigado, excelências. Um bom fim de sessão a todos. Até uma próxima. Satisfação. Até lá, doutor. Doutor Novo. Doutor Rodrigo, boa tarde para Vossa Excelência. Doutor Novo, boa tarde. Encerramos aqui. Vossa Excelência está com o microfone desligado. Está com o microfone desligado. O microfone, aos pedidos de vista. Primeiro de Bardoso Recado é esse 215, um agravo instrumento. Vossa Excelência, está em mesa ou foi aquele que eu não subscrevi ainda? Tem? Porque Vossa Excelência trouxe um caso igual na sessão de hoje, que eu, inclusive, não vou ter discussão, mas tem condições de votar. É 215, é aquele do efeito translativo, né? Tudo indica, Bardoso, mas eu acho que sim. Eu não me recordo ainda de cabeça. Se eu só localizá-lo. Certo. 215. Foi. Mas eu hoje estou trazendo exatamente. É esse mesmo, né? Então, vou anunciar. Esse tem, vamos dizer, similitude com esses que eu tirei do edital? Não, Nada. né? É outro questionamento. Esse aqui é outro questionamento, né? Totalmente diferente. 215 é o 0620443/75.2023.80600000, agravo instrumento de Fortaleza, agravante André Augusto Menezes Araripe, agravado Banco Itaú Card S.A. De minha relatoria, Simão foi liberado. Síntese do julgamento. Iniciado o julgamento do sistema provisório, o eminente relator apresentou o voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Em sessão, após debate entre a turma julgadora, o excelente senhor Bardo Zé Ricardo Vidal Patrocínio pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Adiado o julgamento. Está com a palavra, Bardo Zé Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Esse caso é uma ação de busca e apreensão, só para contextualizar, em que o juiz de primeiro grau concedeu a liminar de busca e apreensão e o consumidor tirou trouxe ao tribunal um agravo de instrumento, no qual ele questiona a capitalização diária dos juros bancários, juros remuneratórios. E nós sabemos que, recentemente, o STJ proferiu uma decisão que apaziguou os entendimentos havidos entre a terceira e a quarta turma. Esse caso da capitalização diária dos juros foi levado à segunda sessão do STJ, e lá a segunda sessão entendeu que há uma abusividade nos contratos bancários quando, apesar de prever a capitalização mensal, não fica prevista a capitalização diária. O tribunal entendeu que... A taxa, né? A taxa diária. O Tribunal da Cidadania entendeu que a ausência dessa informação ela viola um direito do consumidor, que é exatamente conhecer a taxa que está sendo aplicada no contrato bancário. E uma indagação que, em princípio, eu fiz em relação a esse caso era aquela que resulta da própria interpretação da súmula do STJ, que diz que, havendo a capitalização mensal, é possível inferir a capitalização multiplicando por 12 vezes a taxa mensal, né? E, a contrário senso, eu extraí o raciocínio. Ora, se é possível extrair a capitalização de juros mediante a simples modificação da taxa mensal, onde o valor obtido, se for superior ao do ODECPRO, está prevista a capitalização mensal. E, em sentido inverso, se a capitalização diária não está prevista, você poderia inferir essa capitalização diária pela simples divisão da taxa mensal. Mas essa, contudo, lendo o acórdão do STJ, não foi o entendimento da Corte.
a Corte entendeu que Tem que estar expresso tem lá, que né? estar expressamente prevista a capitalização diária. Então, feita esse breve introito, o que estamos julgando é um agravo de instrumento em que Sua Excelência, o eminente relator, de uma forma muito inovadora, diga-se, ele suplanta a questão da inovação recursal, né? Pelo fato da questão da capitalização diária dos juros não ter sido submetida ao juiz de primeiro grau, e realmente não foi, para decidir o próprio mérito da ação de busca e apreensão, e o fez com base no efeito translativo dos recursos. Efeito esse que está previsto no artigo 485, inciso 3º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando... Aí ele diz as hipóteses, né, das possibilidades de não resolução do mérito. E, especificamente, com relação ao efeito translativo do recurso, isso está previsto no parágrafo 3º, que diz que o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, 5º, 6º e 9º, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. De maneira que o eminente relator ele parte da conclusão de que, se não está configurada a mora e que a mora é um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, logo, poderia-se, a partir do efeito translativo do recurso, já de antemão, ingressar na temática e extinguir a ação de busca e apreensão. De princípio, isso me causou, desembargador Mauro, Vossa Excelência sabe, uma certa estranheza, e que se justifica pelo fato de a abusividade da cláusula contratual é uma questão que está protegida pela resolução do mérito, né? E, no caso aqui, a extinção ela se dará sem resolução de mérito. Mas, melhor analisando o argumento de Vossa Excelência, que é realmente um argumento sedutor, no sentido de que, se verifica uma irregularidade na mora, ou seja, conforme o entendimento do STJ, não está prevista a capitalização diária, a consequência inevitável disso é que resultará na falta de um dos pressupostos para o prolongamento, para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. De maneira que eu, no meu gabinete, eu já tinha apreciado essas questões, inclusive concedendo a liminar em razão da não previsão da informação sobre a taxa diária de juros. Mas depois eu fiquei inclinado para julgar admitindo a inovação recursal pelo fato de que a matéria não havia sido tratada no âmbito do juiz de primeiro grau. E até então eu tenho me conduzido dessa forma. Mas com esse julgamento de Vossa Excelência, eu creio que seja a solução mais adequada para a resolução do processo, porque, do contrário, só iríamos prolongar o processo no âmbito do primeiro grau para se chegar à mesma conclusão. Não é isso? Isso. Então, eu adiro ao entendimento de Vossa Excelência, reconhecendo a descaracterização da mora e, com base no efeito translativo do recurso, extinguir a própria ação de busca e apreensão. Inclusive, anoto que não se trata de nenhum efeito surpresa a resolução do agravo de instrumento nesses termos, exatamente porque houve a formalização do contraditório no âmbito do segundo grau. Então, com esse entendimento, acompanho o voto de Vossa Excelência nesse processo em que eu pedi vista, e apesar de o voto de Vossa Excelência não ter sido lançado nele, há, na pauta de hoje, outro processo de idêntica natureza, na mesma condição. E o debate foi grande na sessão passada, né? E no próprio STJ. No próprio STJ. Isso. Foi. Perfeito.
É o voto. Obrigado. Vossa Excelência acompanha a relatoria. Eu já vi aqui que o desembargador Casal Guti. Eu fiz questão de fazer É importante, um isso. breve introito Claro. para delimitar em que consiste a controvérsia. É. E é uma controvérsia que até no STJ foi fruto de muito debate e de idas e vindas. E há uma certa recorrência aqui também na nossa Câmara. É. Tanto que eu estou trazendo hoje idêntico. A partir do julgamento de hoje, eu posso seguir essa linha de raciocínio. É aquele desembargador Manuel que nós discutimos na semana passada, desembargador Nailde. É o 216? 215. Aquele desembargador Manuel, que nós falamos sobre a liminar, a liberação no contrato de alienação fiduciária, a liminar já vigorando, o recurso de agravo de instrumento. Você recorda? 215. 215. Eu vi aqui que o desembargador Casal Augusto já votou, acompanhando a relatoria. Vossa Excelência ratifica o voto, desembargador Casal Augusto? Ratifico integralmente. Então, Com relatoria. eu anuncio o resultado, recurso conhecido e provido, decisão agravada revogada, nos termos do voto do relator, decisão unânime. Agora, 216, eu vou tirar, se Vossa Excelência permitir, eu vou tirar, extrair cópias dessa decisão da Câmara, entregar para Vossa Excelência e para o desembargador Nailde. Porque tá é um entendimento que a turma, a trinca aqui, eu, o desembargador Zé Ricardo, o desembargador Carlos Augusto, após o debate, adotamos. Aí Vossa Excelência, evidentemente, né, para conhecimento e debates futuros, né? Estamos trazendo outro idêntico aqui na... É 209. Na sessão de julgamento. Vou estar bem, acho que está bem discriminado, delineado. Depois que eu assinar para eu mandar, viu? Desembargador Nailde, desembargador Emanuel. 216, relatoria de desembargador Emanuel. O desembargador Zé Ricardo também pediu visto. Está em mesa, é o 216 agora. 216, seu só um instante. Grave interno cível, Fortaleza. Agravante Cagesse, agravado José Ricardo Ribeiro de Abreu. É da prescrição. Eu não trouxe o voto, desembargador, porque o voto do eminente relator ele foi lançado ontem à noite nos autos. Tá certo. Eu trarei na próxima semana. Tá tempo, pronto. Então, o julgamento adiado para a próxima semana, sendo possível, porque não precisa ainda republicar. 217, gratuito do desembargador Emanuel. Também está cumprida aqui a resenha. Vossa Excelência, desembargador. Não, Vossa Excelência pediu vista da ficha, não foi isso? Não, Vossa Excelência é o relator, desculpe. Vou anunciar. 00000579, tá, 38.2019, 806000066, para ação civil Cedro. Pelante apelado Banco Bradesco S.A., pelante apelado Francisco das Chagas Massa da Silva, relator do desembargador Manuel Leite Albuquerque. Cito de julgamento, iniciado o julgamento do centro provisório, o eminente relator apresentou o voto pelo conhecimento dos recursos para negar provimental do banco e dar provimental da autora, no que foi acompanhado pelo excelentíssimo desembargador Francisco Mauro Filho Liberato. Em sessão, o excelentíssimo desembargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio votou de forma divergente, dando provimento ao apelo do banco e discorrendo a apelação da autora. Após debate da turma julgada, o excelentíssimo desembargador Francisco Mauro Filho Liberato, que havia acompanhado o eminente relator no sistema provisório, ratificou seu voto. Desculpe, retificou seu voto, acompanhando a divergência aberta. Em seguida, o relator pediu vista dos autos para melhor exame da matéria adiada do julgamento. É isso aí, tá para Vossa Excelência mesmo, desembargador Manuel. Próximo. Julgamento adiado para a próxima semana. Perfeito. 218 está com vista para Vossa Excelência também, desembargador Manuel.
Então, 218. Se Vossa Excelência for tiver em mesa, continuamos. Não, pronto, então 218, que é o 0200 171-60.2022-806-0130, apelação Cid Mucambo. Apelante Leiliane Silva Nascimento, apelados está Tilde de Carvalho Moraes e Edson Moraes de Souza de Moraes. Relator desembargador Manuel Leite Albuquerque, adiado para a próxima sessão. Desembargador, eu não me recordo. Recorda, desembargador Zé Eu Ricardo? recordo. Qual é o assunto? Não, o assunto é que Vossa Excelência se reporta é a tarifa bancária. É, né? está mais Esse- para frente, né? Esse especificamente aqui diz respeito a empréstimo consignado em que houve apenas Isso, um agora me lembro. desconto no valor Módico, né? módico e que o banco já havia estornado É. não dano moral. É isso, é. E o meu pensamento é que há o dano, embora Sim. Sim. Eu parto da compreensão de que, apesar do ilícito, entre aspas, né, o ato em si ele não resvala para afetar a personalidade da pessoa, dada a sua modicidade. E o meu entendimento, Seria Me permite, incapaz senhor de presidente. irradiar-se para a esfera da personalidade da pessoa, é que há o dano, ofendendo-a de maneira relevante. Né? até porque eu acho que no caso é R$ 76 para quem recebe um salário mínimo, No caso, era Causa. R$ 8. nesse caso específico, É. né? Então, qualquer valor para quem recebe um salário mínimo. Eu entendo que há a presença do dano, o objeto ilícito, entendeu? Não, é bom, melhor. Então, Vossa Excelência já votou, né? Vai manter, não, desembargador? É porque não tá aqui e eu estou procurando Só ver. para corrigir, Que o não- valor é R$ 16,20. 16,20. 16. Não, eu digo, porque Vossa Excelência vai manter o voto, né? E claro, isso é perfeitamente. Não, me diga qual desses daqui que eu não estou. Não, é o que Vossa Excelência pediu adiamento, é o 217. Pronto. 217. Se Vossa Excelência Pronto. mantiver Eu havia. o voto, Não, É. mas eu lembro. Né? Eu havia fixado em R$ 2.000 e depois entendi que podia reduzir para R$ 1.000, certo? isso, Mas aí eu vou reduzir mais ainda. Eu creio que R$ 500, pelo fato do valor ser quanto? R$16. R$ 16, Uma única vez. estaria de bom Certo. tamanho. Entendi. Então, é este Então, o meu Vossa voto. Excelência reduz para R$500 o dano moral. R$ 500. Eu já estou nessa linha de pensamento e já tem precedentes da Câmara julgados nesse sentido. Né? Não reconhecer. Eu vou manter também meu entendimento. Eu posso até... Pela ausência do dano moral nesse caso específico aí, porque eu acho que de R$16 aí Não, é caso a caso. Caso a caso. Mas no caso aí, ele percebe um salário mínimo. Só foi um desconto. Nesse caso específico, foi esse, Bador Zé? Foi um desconto. Um único desconto, 16, e o banco esse desconto, o banco cancelou o contrato. cancelou o contrato. Foi um único desconto. Olha, Eu vou passar por... Mas é bom, Bador, sabe por quê? eu já falei Foi. Pois não. Não, eu digo é bom porque nós vamos lá para o 942. E aí, entrará Vossa Excelência, o desembargador Carlos Augusto, e a Câmara decide de uma vez por todas, e a partir de então aplicaremos o entendimento. Acho que é por aí. É por aí, Pronto, perfeito. não é? Não é isso, Bador? Não? Perfeito. Já. Isso. Então, vamos voltar aqui Vamos voltar para o 217, para a gente... Tudo ali já está pregoado, não precisa fazer novamente, né? Vamos só o que foi decidido. O relator apresentou... Só relembrar, que aqui não tá abrindo aqui 2017, o 217,
É o 7938. Não está abrindo aqui a decisão, Não, mas eu já disse que trarei Não. na próxima. Não, se Vossa Excelência concordar, Edvaldo Manuel, que Vossa Excelência vai manter o seu entendimento dizendo que, no caso, enxerga dano moral. Não, sim, É esse. o que nós estávamos tratando. É esse aqui. Porque eu não estava abrindo aqui. Eu quero encerrar o 17 para ir para o 914 e decidir a perfeito, matéria. pronto. Certo? Então, o pensamento nesse sentido. Então, pronto. Ao dano, Então, doutora Lia, reduz de 2.000 para o 500 eminente reais. relator apresentou o voto no sentido de manter o seu entendimento da existência do dano moral, entretanto, reduzindo para o valor de R$500, 2 para 500 reais. de 2.000 para R$500. Vado Mauro manteve seu posicionamento pela inexistência dos danos morais em virtude do valor módico que foi descontado na conta do salário do consumidor. E o debatedor Zé Ricardo também manteve seu entendimento, né, da inexistência dos danos morais. Você não fez voto escrito? Fez, debatedor? Não, fez não não. fiz. Certo. Mas os paradigmas eu tenho. Citando, inclusive, paradigmas aqui julgados já pela Câmara. Então, eu vou anunciar. Anunciar não. Eu vou, como está uma apelação, vamos suspender o julgamento, porque para aplicarmos a técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, em virtude da decisão em sede de apelação e por maioria. Então, serão chamados a compor a turma, a desembargadora Nailde e o desembargador Carlos Augusto. Então, o julgamento fica suspenso, já fica para a próxima sessão. Ok, desembargador Carlos Augusto? Ok, presidente. Ciente. Pronto. Então, próxima sessão com a turma estendida, a gente vai dirimir a matéria de uma vez por todas, e daí aplicaremos, lógico, o que for decidido pela turma estendida. 19. 19 também é de relator de desembargador Manuel. Vossa Excelência trouxe, desembargador Zé Ricardo? 219. 219. Deixa eu só abrir para ver de que se trata. Pois não. Está em mesa. Esse Vamos ver se aqui abre é aqui. de desembargador Mauro. É um processo, um recurso da relatoria do desembargador Emanuel, em que ele reconheceu a intempestividade do recurso. É aquele em que eu coloquei Certo, me lembro. a questão das portarias que envolveram a Copa do Mundo. Certo. E, como eu pedi vista para melhor examinar esta matéria, eu constatei que o eminente relator realmente está com a razão, porque o recurso foi protocolado um dia após o término do prazo. Acompanhe a relatoria. Acompanhe a Então, relatoria. eu vou anunciar o Ele processo. dia 13 de dezembro. 219, Dia do AI-5. processo 07960 81-28.2008-06000150.001, agravo interno cível. Gravante Porto Freire Engenharia e Corporação Militar, agravado Pedro Nojosa dos Santos. Iniciado o julgamento pelo sistema provisório, eminente relator, que é o desembargador Manuel Lígia Albuquerque, vetou o voto pelo não conhecimento do recurso. No que foi acompanhado pelo desembargador Francisco Mauro Freire Barato. O desembargador José Ricardo Alves participa, pediu vista, e nesse momento o desembargador José Ricardo apresenta voto oral no sentido de acompanhar a relatoria, fundamentando o voto no sentido de que a resignação foi entrada protocolada um dia após o término do prazo, votando com a relatoria. Então, anuncio o julgamento, o recurso não foi conhecido por ser intempestivo nos termos do voto do eminente relator. A decisão é unânime. Temos agora o 220. Oi, Excelência, se me permite, esse 218, só me relembrar aqui o que eu pedi. Vossa Excelência renovou à vista. Esse é aquele caso de Pacajus, daquele veículo, objeto da reintegração de postos. Sim, que Vossa Excelência inseriu
porque nós entendemos que seria... Vossa Excelência Ah, que certo, seria a certo. tabela Eu FIP. quero dar uma reanalisada. Então, a vista continua Continua, perfeito. adiado o julgamento. Esse último, que é o 220, é o 0157727-50, eu estou no Os prazo. senhores estão discordando só com relação à tabela FIP. Só, Só nessa parte. só. E com relação ao fundamento? Ah, teve isso também. O fundamento nosso é divergente do... Parcialmente divergente. Só porque são duas coisas. Vossa Excelência, né, disse que o contrato não seria válido entre as pessoas físicas e a conversão logo do julgado para a tabela FIP. O 220 está para mim. É que Vossa Excelência, Ainda posso renovar, né? Vossa Excelência falou que a senhora lá, a esposa do Decursos lá, do marido, seria Decursos, marido. Ele faleceu? Não. Assim. Porque no interior tem essa Assim. expressão. Tá né? certo. Tem. Ela tinha conhecimento da venda dele. Decugim, né? O 220, colegas, é o 0157727-50.2018-8060001, 50 mil. Agravado Tenente de Fortaleza, agravante a pedida da assistência metritada, agravado Francisco Heriberto Silva Macedo. Está com vista para mim e eu renovo o pedido de vista, porque ainda é possível. Temos 10 dias úteis, né, doutora Lia? E eu ainda posso trazê-lo na próxima semana. Perfeito. E assim o farei. Se Deus permitir. Isso. Interessante, eu quero ver se nessa edição do STJ, eu estou colocando agora, cada mês uma pessoa do gabinete. Vaga Manuel, eu vou passar a apresentar a Vossa Excelência, só para Vossa Excelência continuar aqui nesses extra pauta, doutora Lia, bem rapidinho. Então, vamos aqui para os extra pautas. O primeiro aqui é o processo 063-7541-10.2022, habeas corpus civil impetrante, Dr. Roberto Lincoln da Costa Areias, e o impetrado, juiz de direito da segunda vara de família e sucessões da comarca de Sobral. Eu sou o relator. Deixa eu só... Já... Unânime? Então, deixa eu só ver aqui. Extra pauta está lá embaixo, né? Então, aqui é habeas corpus prejudicado em função da perda superveniente do objeto. O juiz lá de Sobral, ele acabou revogando a decisão que foi aqui apontada. Então, o resultado do julgamento é habeas corpus prejudicado, nos termos do voto do relator. Está arrumando, por isso que eu não dei. Viu? Então, vamos aqui para o outro, da relatoria de sua excelência, desembargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio. Processo, como gosta de dizer a nossa desembargadora Nailde, nossa presidente, sequência de 4 zeros, 940-20.2023, conflito de competência. Suscitante juízo de direito da segunda vara de família e sucessão da comarca de Sobral, o suscitado juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Sobral. Presidente, agora deixa eu concluir. Pode à vontade. Tem que vir para cá. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa. Atrapalhou. Está aí. É porque tinha lá embaixo, que estava gravado aqui, estava atrapalhando aqui. Agora, ok. Vou abrir aqui rapidamente.
Lançado. E é para abrir. Não abre, não. Então, eu passo a anunciar o resultado, já é existente no sistema provisório. É competência do juízo, suscitante, do juiz da terceira vara. Então, seria a procedência do conflito, né? Definindo como competente o juiz da terceira vara civil da comarca de Sobral, que é o suscitado, né? Então, retorno, né, à presidência Sua Excelência de Bardô Francisco Mauro Ferreira Liberado. Obrigado, Badão Manuel. Vê só o roteirinho, por favor. Obrigado. Temos o quê? Agora a lista dos não votados no sistema provisório. Primeiro é o 6, falta de desembargador Emanuel. Número 6, de desembargador Emanuel, relator de desembargador Carlos Augusto. Não aparece aqui para mim. Augusto? Estava desligado, né? Então, como eu estava falando, Foi não, desembargador. estava desligado aí, até telefonei para o desembargador Carlos Augusto. Tem uma decisão agora, salvo engano, de outubro, do STJ, afetando essa questão aqui. Se há ou não necessidade, prévia liquidação de sentença. Foi não. Entendeu? Então, eu entendi aqui que seria o caso de suspender. Estou até com uma decisão aqui. Deixa eu... Eu não faço parte da turma julgadora, Badão, mas é novo para mim. Esse fato aí, a gente, pela ordem, presidente. Foi não, Badão Carlos Augusto? Inclusive, esse fato eu venho decidindo de acordo com a nossa Câmara, né? Desculpe, desembargador Carlos. Não, eu venho decidindo de acordo com a Câmara, nessas questões dos planos, né, Eu tenho muito julgado nesse sentido. Muitos. Verão, da 2, e da presta. necessidade de prévia licitação. Todos nós, eu acho. Mas, olha... Não, perfeito, Badão. Pode ser que discutisse isso. É muita coisa, pode ser. Essa mais claro. recente, Claro. essa que a gente está se valendo, foi em 2020. E essa daqui, ela é... Deixa eu ver aqui. Está aqui, da ministra Maria Tereza, de 11 de outubro de 2022. Certo. Data do julgamento. E ela fala aqui, ministro aqui, o relator, ministro Benedito Gonçalves, e tem aqui, processo civil administrativo, recurso especial, proposta de afetação, vai até para o Mauria, pelo rito dos recursos especiais, repetitivos, execução individual de título judicial, coletivo, necessidade de prévia liquidação do julgado. Isso. Entendeu? Aí vem aqui o acórdão, a parte que mais interessa. A Corte Especial do STJ, por unanimidade, define afetar o processo ao rito de recurso repetitivo, artigo 136 e 257, lá do regulamento lá do STJ, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão. Aí vem definir se a liquidação prévia do julgado é entendimento acerca da seguinte questão jurídica. Deixa eu ver se eu consigo aqui tornar aqui maior um pouco. Está bem? Deixa eu ver, pronto.
Letra bem pequenininha. Peraí, meu celular, qualquer coisinha mexe. Já saiu daqui da tela. Tem que mexer aqui de novo. Só uma paciênciazinha aí. Pronto. Consegui voltar. Então, definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva. Ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretizados trazidos aos autos. E, por maioria, suspender a tramitação em todo o território nacional de processo que verse sobre a mesma matéria nos termos do artigo 1037. Então, como eu falei, é uma decisão mais recente, está afetada, para dizer se é preciso ou não essa liquidação, e eu trouxe aqui para que nós estudássemos, né? Deixa eu ver aqui. A data aqui, 11 de outubro de 2022. Agora, outubro de 2022. Certo? O relator, como já dito, é o ministro Benedito Gonçalves. Eu mandei para o desembargador Carlos, desembargador Carlos Augusto, eu mandei uma decisão para Vossa Excelência. Eu estou com ela aqui. Vou levar aqui, mandar aqui para os senhores também. Caminhar. Vamos ver aqui. Desembargadora Nailde. Desembargador Carlos Augusto quer se manifestar, desembargador Carlos Augusto? Mas resta saber se isso atinge a nós, né? A Câmara, né? Os processos, né? Especificamente, porque esse tema aí dos expurgos já foi tratado pelo STJ, pelo Supremo, né? E resta saber se ele atinge também a gente, né? Aí que tá. Em todo o território nacional. Porque nós estamos aplicando a liquidação. Beleza. É o que a Câmara está. Quem analisa tudo isso? Ele não, o julgamento aqui ele não se referiu aos expurgos inflacionários, né? Wanda Manuel trata esse acordo de expurgos inflacionários? Não. Especificamente isso de Vossa Excelência? Não. O que Vossa Excelência está lendo. Peraí, só botar aqui. Eu creio que data máxima vem, eu creio que aí a gente interpretar extensivamente, né? Ele não trata de expurgo inflacionário, não. Ele trata com... Você quer pedir vista, não, decisão? Eu posso pedir, mas deixa eu ver, então... Claro, vontade, qual é a dúvida que Vossa Excelência tendo? Olha, tá aqui, claro. Ele trata com ação que envolve o IBGE. Execução individual, de título judicial coletivo. Definir a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o juizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença, que é o caso de expurgo. Condenatória genérica da ação executiva, que é o caso da decisão foi lá no Tribunal de Justiça lá de Distrito Federal. Coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no contexto dos elementos concretos traduzidos. Isso aqui foi por unanimidade e a questão da suspensão foi por maioria de votos. Mas eu posso pedir voto. Pela ordem aí, presidente. Posso pedir voto. Pois não. Inclusive, senhor presidente, eu entendo que essa questão, esse RESP aqui, ele diz respeito ao IBGE, né?
entendeu? Essa questão dos expurgos inflacionários, com devida vênia, já foi apreciado aí para o Eu não entendi. De país respeito, todo, tá? no país todo, e está em execução, né? Está em execução já, a Câmara já as câmaras, aliás, todas elas já se manifestaram, né? Da necessidade de prévia liquidação, entendeu? Tornar o valor líquido para posterior, entendeu? Cumprimento de sentença. E eu, quando a devida vênia, eu acho que se esse RESP aqui, se essa afetação tivesse atingido os processos de expurgo inflacionário, eu não teria nem dúvida que o STJ teria comunicado ao tribunal, né? Como sempre ele procede, o tribunal sempre procede. Quando tem uma situação de afetação dessa, de suspensão, entendeu? É o meu entendimento, com a devida vênia. Desembargador Emanuel. Carlos, uma questão de melhor analisar. Eu vou Tranquilo. eu vou pedir vista. Eu creio que sim. A Câmara tem o máximo interesse, né? Seria até bom que não fosse, porque eu deixei até de julgar processo hoje de expurgo inflacionário por conta dessa decisão, né? Eu creio, pode ter sido já comunicado aqui ao tribunal e eu vou estar a matéria também. Será analisado. Tá certo. Vista concedida. Obrigado, senhor presidente. O doutor Mota aqui está falando com ele, cumprimentando, ele não está entendendo nada aqui. Você está fora? Tá. Cadê? Veja o seu microfone. Olha o microfone. Pois não. Então, eu vou apregoar, colegas, esse feito anterior que Vossa Excelência pediu visto. Pois não. Uma falha minha aqui. Boa tarde, Excelência. Eu não apregoei. Tudo bem, doutor? O 6 da pauta é o 0. Analfabete. Prazer, rapaz. Desculpe, Prazer, 0622 virtualmente. 443/19.2021 8060000/50.000. Embargo de declaração. Embargante Maria Onessi Menezes Albuquerque, embargado Banco do Brasil S.A., da relatora desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. O voto do relator é no sentido de conhecer e prover o recurso. Tem o 8 também, excelência. É a mesma coisa. O desembargador Nailde, do sistema provisório, está acompanhando a relatoria, mantém. E o desembargador Manuel Leite Albuquerque pede vista dos autos, vista deferida, como já disse, número 6. Vamos agora ao 8. É a mesma matéria, né? É mesmo isso. Então, vou anunciar. O número 8 é o 0004-507-50.2017, 8060168/50.000, declaração civil. São Lopes, embargantes, Francisca Samara Pinheiro de Abreu e outros. Embargado Banco do Brasil S.A., relator desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. O recurso é conhecido e provido nos termos do voto do relator. O desembargador Nailde mantém seu voto provisório, acompanhando a relatoria. O desembargador Manuel pede vista dos autos também, vista deferida, não é isso, desembargador Manuel? Perfeito, perfeito. O julgamento será de 1, consequência para os demais. Esse não teve também o mesmo assunto? Não, aqui é o 16. Faculdade de Medicina lá em Juazeiro. Só apregoar primeiro, melhor, né? Não, só deixar você apregoar, estou só dando a matéria, o assunto. Tá certo. A chamada é importante, né? Determinado processo, um assunto, um nome, uma palavra, uma expressão. 16 é o 020-11-25/2022-806-013. Apelação civil de Nova Russa, apelante Nazaré Rodrigues de Farias, apelado Banco Santander Brasil S.A. Não obteve unanimidade na votação provisória. Relator desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. Desembargador Carlos Augusto encaminha o seu voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de apelação. O desembargador acompanha? O desembargador manifestou acompanhando e ratifica nesse momento. Desembargador, falta o voto de Vossa Excelência. Não é conhecer e passou provido. Conhecido e não provido. É o 16, desembargador. Peraí. Não é isso, eminente relator? Eu estou no 19. É isso. Aqui.
também conversei com o nosso prezadíssimo desembargador Carlos Augusto sobre este voto. Está citada aqui uma decisão do ministro Moura Ribeiro, dizendo que, nesses casos, exibição de documentos, as custas e honorários seriam pelas partes. Mas tem um ponto aqui do voto, que eu disse até para o desembargador Carlos, que é bem importante e que define e se alinha ao pensamento aqui do desembargador. É que ele não teria a parte que essa senhora Nazaré não teria primeiro intentado a via extrajudicial, né? Teria intentado no banco. Então, eu até pedi a ele, veja, por gentileza, se na verdade aconteceu isso, porque aí muda. Se ele não se socorreu da via administrativa, né? E foi logo para a via judicial, então aí é devido realmente honorários para essa senhora. Essa senhora é devido honorários é devido por essa senhora os honorários, tá certo? E no caso do Banco Santander, ele contestou e juntou o documento pedido, né? A exibição. Então, se houve esse... A sentença está resistida. Não está resistida, né? Não está? Por parte do banco, não está resistida, tá certo? Agora, como o voto de Sua Excelência, desembargador Carlos, está falando que a parte, essa senhora Nazaré, não se socorreu das vias administrativas em primeiro momento, então eu entendo, no caso, que está correto a decisão de Sua Excelência, desembargador Carlos Augusto, eu acompanho. Pois não. Então, eu anuncio o resultado. Que está correta. Após o voto do eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, acompanha a relatoria, anuncio o resultado. Como já disse, o recurso é conhecido, porém desprovido, decisão unânime nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. 19, quem não votou? 19, também não encontramos votação unânime no sistema provisório. É o 00023938-77.2018-806-007, apelação Cido Crato, o Dicrato. Eu pensei que era né? Juazeiro. Apelante IREP, Sociedade de Ensino Superior Médio e Fundamental Limitada. Apelado Marcos Aloysio Oliveira Souza. Relator de desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Se fosse um morador da região do Cariri, ele ia Dicrato, né? Dicrato. Em Pernambuco também. Eles puxam muito pelo dia. Relator de desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Desembargador Carlos Augusto conhece e dá parcial provimento ao recurso. O desembargador Nailde acompanha, ratifica nesse momento seu voto provisório. E o desembargador Manuel, quem falta julgar. Então, senhor presidente, também eu fiz contato com o nosso estimado desembargador, relator. Vossa Excelência hoje está... Né? Vossa Excelência hoje está tomando o lugar, né? O jogador delegado. Está bem caladinho, né? Mas nós conversamos. Claro. O contato é muito importante. Né? São muitos processos, né? Mais de 200. Perfeito. É porque nós temos uma disciplina. Perfeito. Nada. É isso. Eu peço isso que eu tenho interrompido, Vossa Excelência. É porque eu lembro que nós definimos algum processo com relação a essa sociedade de ensino superior lá do Crato. Me recordo o nome. O nome não é estranho mesmo. É IREP, né? Que você isso. Falou. E só por uma medida, como o desembargador Heráclito gosta de falar, de melhor precatar-se. Claro. Entendeu? Não sei se seria da minha relatoria. Eu penso que a gente não condenou em danos morais. É uma aluna que foi informada que ela iria colar grau e, de uma hora para outra, telefonar para ela, salvo engano, o senhor Fábio, dizendo que ela não poderia colar grau porque dava uma cadeira, faltava ainda alguns créditos. E, por conta disso aí, ela entrou com a ajuizou a ação de obrigação de fazer,
reclamando de danos materiais e morais. E houve a condenação, salvo engano, aqui em R$6.000. 12 Então, mil. foi só por conta disso. O desembargador Carlos Augusto, eu lembro, né, desembargador Carlos Augusto? Foi 12. Aí Eu, com cuidado, que pode ter algum precedente aqui da própria Câmara, foi 12 mas eu não mil. tive tempo. Estava com muito processo. E essa minha dissertação vai dar trabalho, desembargador presidente. Sem dúvida. E agora foi o problema da pessoa que estava formatando. Eu não sei quantas vezes aí. Então, eu pediria, mas não lembra, não? Não, Presidente, não, alguma decisão com relação a essa faculdade? Me recordo, desembargador Manuel. Mas, assim, Nós tivemos algumas, Já. só Em cuidado. alguns viu, casos, desembargador? nós temos concedido. Foram vários. Eu tenho Né, dando dúvida se a moral. gente concedeu ou não dando moral. Eu não sei nesse caso específico, né? A gente teria que ver. É sempre dentro Ela mais ou deixou menos dessa de- atuada. Nós tivemos Não, algumas tem decisões. um ou outro, não é muito frequente, não. Nós tivemos algumas. Tivemos. Então, é só o cuidado, desembargador Carlos. na presente hipótese, eles forneceram, pela ordem, presidente, eles forneceram declaração, e-mail, entendeu? Forneceram um bocado. Houve realmente, com a devida venha, eu entendo que houve realmente, violou aí o ato na instituição, ela violou, entendeu? Causou certa vergonha, né? Frustrou a estudante, né? Um abalo moral, enfim. Foi o que o juiz entendeu e eu estou confirmando aqui. Inclusive, o juiz condenou em 12 mil. E aí eu achei interessante, achei um tanto quanto alto, e nós reduzimos para 6. 6 mil, É. Senhor presidente, eu vou acompanhar. Entendeu? Pois não. Então, após o voto eminente, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, acompanhando a relatoria, eu anuncio o resultado. A apelação civil foi conhecida e parcialmente provida nos termos do voto eminente e relator, decisão sem discrepância de votos. Agora aqui vem as minhas aqui. Não sei se foram retirados aqui. Engraçado, não está abrindo aqui, ó. Foi muita... Abriu agora? Número 47. Faltam os votos do 47. Bador Mauro e de Bador Zé Ricardo. É um agravo interno civil, 47, 063, 1666-30.2028-060000/50 mil. Agravante Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Limitada. Agravado José de Pinho Gomes. Bador Emanuel Leite Albuquerque. 47. Senhor presidente, Pois não. eu estava até conversando aqui com o desembargador Patrocínio, Certo. Ricardo Vidal Patrocínio, que no domingo eu andei analisando e votando nesses processos, mas com o propósito de, na segunda-feira cedo, conversar com os assessores que já haviam minutado. Eu acabei não tendo tempo de conversar com eles, e eu pediria que fosse retirado de mesa, entendeu? Certo. Isso é possível. Nesse caso aqui específico. Aqui. Eu me lembro que, inclusive, há um chato de desembargador Zé Ricardo, né? Estou vendo aqui. Então, requerimento do relator. Mas nesse aqui... Processo retirado de mesa. Só um minutinho, senhor presidente. Nesse aqui, você se lembrou que tem um chat? Tem. Você respondeu. Pronto. Não, mas nesse caso, eu estou acompanhando aqui sua excelência de desembargador, porque, na verdade, ele já analisou até melhor, a pessoa não está mais traqueostomizada. Entendeu? Então, Vossa Excelência julga... Então, nesse caso, julga... Esse 24 horas aqui, o técnico, o assistente, técnico de enfermagem 24 horas, nesse caso aqui não se enquadraria. Estou
acompanhando. Eu vou alterar aqui o meu entendimento para acompanhar a. Acho que você já alterou aqui, não, vereador? Não. Deixa eu ver. Retirada da concessão Eu pedi que de técnico 24 horas. Pronto, então já foi feito. Aí o agente é reconhecido e provido em parte? Perfeito. Para retirar o técnico, justamente, É. né? Exatamente sugerido aqui Eu acompanho vocês, desembargador Zé aqui Ricardo. pelo chat. Pronto. Então, anuncio o resultado. Vê aqui se tem um outro similar. Você já alterou, estou vendo aqui na emenda. Perfeito. Então, E, meu assessor foi rápido. viu? Inclusive no dispositivo. Dá-lhe parcial provimento apenas para retirar a obrigação de fornecer técnico de enfermagem 24 horas. 24 horas, perfeito. Nós julgamos um hoje. Vossa Excelência acompanha. Esse nota que esses técnicos de enfermagem a gente tem que olhar com cuidado, porque uma ou outra vez há um exagero, né? Nesse caso aí, Claro. porque eu falei para eles que tivesse acamado, aí ele não conversou comigo do caso concreto, entendeu? Então, na verdade, é o caso de não conceder. Né? Tem. Tem mais aí, senhor? Então, anuncio o resultado da grave interno conhecido e provido em parte, nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Então, isso aqui já resumiu. 73 também é de relator de Vossa Excelência. Desembargador Emanuel Leite Albuquerque. É o 0208-784-39.2020-8060001. Barra 50 mil, agravo interno de Fortaleza. Agravante, Bom Vizinho, distribuidora de alimentos limitada. Gravado, Tainá. É isso, doutor? Tainã. Aqui está Tainã com um acento. Tainã da Silva Mendes. Relator de Vossa Excelência. Perfeito. Manuel. Falta votar o desembargador Zé Ricardo. Vossa Excelência conhece e não provê o agravo interno. O desembargador Zé Ricardo não votou. Acompanha a relatoria do desembargador Zé Ricardo, anuncio o resultado. O recurso é conhecido e não provido. Decisão unânime. O ponto aqui está só com relação à abordagem que foi inadequada. Então, aqui resolvido. 74, também de relatoria do desembargador Emanuel. Então, vamos ver aqui. Agravo instrumento de Fortaleza, 74. Agravo instrumento 062-8646-60.22-8060000. Gravante Unimed de Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada, gravado Valdísio Luciano de Azevedo. Aqui tem uma curadora, Antônia Botelho de Azevedo. Vossa Excelência conhece e nega provimento ao agravo de instrumento. Falta o voto do desembargador. Vossa Excelência também. E do desembargador Zé Ricardo. 74. Eu tenho que me localizar aqui, porque... Eu posso até ler aqui a emenda. Deixa eu ver aqui. Desembargador, eu me recordo aqui. Não é? Vossa Excelência quer falar? Não pode falar. Porque aqui, desembargador Manuel, ainda está, pelo que eu li, com o entendimento ainda vetusto do rol exemplificativo da ANS. Aqui, logo pela ementa. Então... mas aqui é tratamento. Essa semana eu tive uma minuta também dessa forma, né? Deixa eu ver aqui. Por parte de um dos integrantes do gabinete, que não havia se atentado para a nova legislação, né? O rol era exemplificativo, passou a ser taxativo, depois veio a reforma legislativa, né? Isso. O artigo 10 então, regra geral, um rol taxativo, mas com aquelas duas exceções, né? Que haja a medicina baseada em evidência, né? Que é um dos incisos, né? Através dos órgãos competentes, né? Dos NATJUS e os enunciados do CNJ na saúde, na área de saúde. E outra é quando houver mais ou menos assim, aquela
o tratamento, a cura da enfermidade for reconhecido por órgão internacional que tenha, né, aplicabilidade aqui no Brasil também, que esse é um caso mais difícil, né? Mas De no se momento de correr. eu conversei com o assessor, eu entendi que seria o caso, mas eu vou te retirar de mesa. Veja bem, Eduardo, eu não digo que ela tem direito a tudo isso, só foi, assim, a forma que eu entendi. Ela teve um AVC isquêmico, né? Normalmente isso é grave, não é? Perfeito. Então, normalmente também, eu acho que o tratamento multidisciplinar, ele é possível, desses AVC isquêmicos. Agora, o que eu entendi. Eu estou falando aqui, Eduardo Zé Carlos, sem adentrar muito aqui na prova aqui dos autos ainda, mas é só pela forma como foi redigido. Aqui é para fisioterapia, fonoaudiologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Entendeu? Pois não. Não, pois não. Além do aspecto suscitado pelo presidente, o fato de que a decisão do juiz federal, ela contemplou o atendimento de forma domiciliar. Não sei se... Tem esse ponto não sei aqui. Se a operadora estaria obrigada a fornecer esse tratamento multidisciplinar de forma domiciliar. Né? Em casos excepcionais, nós temos conseguido casos bem excepcionais. Não é? Aquelas crianças, somente crianças que têm, lamentavelmente, o transtorno do espectro autista, não é? Que não pode se locomover. Em casos excepcionais, a gente tem concedidos que se bem comprovados nos autos. Né? O deslocamento seria muito penoso e oneroso. Não é? A gente concede. Mas quando a pessoa pode se deslocar, não é? De forma, não vou dizer normal, mas com uma dificuldade razoável, não justifica, né? É uma pressão médica nesse sentido, quer ver? Aqui, ó, tratamento aqui multidisciplinar, compreendendo fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. 3 vezes por semana de forma domiciliar, todos deferidos em tutela de urgência pelo juiz de primeiro grau. Então, a partir das regras médicas, compreensão, eu vou de qualquer forma, você só tinha... Vai retirar de mesa? Peraí, só um minutinho. Tratamento imprescindível ao controle, a cura da doença, paciente decorrente de AVC isquêmico, lesão, perigo da demora, difícil reparação, que autoriza a reforma da liminar, utilizada. Então, eu achei aqui que entre o interesse da operadora, interesse financeiro, e a saúde e vida do paciente, que teria que ficar com a saúde e o bem-estar do paciente. Mas eu vou retirar, Excelência, para analisar melhor isso aqui, viu? De mesa. Deixa eu até anotar aqui. Viu, senhor presidente? Pois não. Você retira de mesa. Pronto. Deixa eu só... Deferida. Retirada. 80, é? E 1. Falta quem votar. O 81, de relator de Vossa Excelência. Apelação civil 0052134, traço 48.2021, 806, 0091, apelante PL de OL, apelado o do C. É a Unimed. Certo. É o 81. 81. É o que trata do método ABA. Mas não é o ABA, a gente tem aqui, ó, fornecer tratamento autismo. Nós já definimos aqui. Psicopedagogia, método ABA. Nós definimos que autismo teria... Está albergado aqui pela
uma modificação logo depois dessa alteração na 9656. Vereador Zé Cá, tem alguma Os senhores não votaram. observação sobre isso? A observação que eu tenho. Só para efeito do diálogo, viu, vereador Manuel? Mas a palavra está com Vossa Excelência. Só para efeito de saber qual é o ponto Não, perfeito, perfeito. que não há uma concordância por hora. Sinceramente, em relação a esse caso aqui, eu não enxerguei qualquer dano moral. Foi uma simples negativa do fornecimento do tratamento de psicopedagogia ABA Certo. para uma pessoa que tem transtorno do espectro autista. No entanto, dessa mera negativa, não vislumbrei que tivesse decorrido um dano à personalidade, inclusive porque não houve qualquer agravamento da situação particular da pessoa pela negativa em si. Eu entendi aqui. Então a divergência é só essa, né? Eu entendi que o valor aqui é baixo, R$3.000. Esse plano de saúde nega quando não devia, sabendo que não devia negar. Eu acho que nesse caso aqui, nesse caso específico, teria o dano moral. Eu posso até diminuir aqui para R$2.000, mas eu acho que o dano aqui existe. Qualquer demora com relação à questão de tratamento, medicamento, qualquer demora. E aqui o dano moral, está, que eu estou observando, já tem problema, tem comorbidade. o dano moral é para a própria criança, né? Eu acho que... Se fosse para os genitores, aí... Que essa criança... É criança, né? Pela criança, através do seu representante. Mas o pedido é da própria menor. Viu, senhor presidente? Pois não? Quando o desembargador Francisco Salles Neto estava adoentado, eu sei que em hospitais, mesmo durante a semana, sempre é uma tardançazinha, tratamento, uma medicação ou um exame, é o quê? Para as 15 horas, acaba demorando um pouco, 16, 17 horas. No final de semana, aí aqui. E eu ia ficar lá dentro do hospital, viu, desembargador? Qualquer tardançazinha eu ligava para o presidente da Unimed. Aí ele pegou e disse, desembargador, eu vou lhe indicar o médico tal que vai me ligar, vai te ligar para resolver essas coisas. Então, olha, não tem, dificilmente, se tem uma prescrição, que não haja uma demorazinha, às vezes uma tardança bem grande, vou dar com relação a isso aí. Vou só inserir um ingrediente, sem dúvida. Então, eu penso que seria o caso. Quem requer o dano moral é o próprio Pedro Lucas. A criança. Eu falei PL, né? PL, um menor impúbere. Eu acho que... Esse valor de 3.000 não está... Será que como o desembargador Zé Ricardo diz, esse menor... Sofreu esse dano moral ou foram os genitores? O menor para... Não é? Mas eu acho que atinge mais ainda o pai fica mais aflito ainda. Não, isso é que eu digo. Assim, a princípio eu estou observando que seria o caso do Pedro Lucas solicitar o método, que ele, né? Dele. Agora, o dano moral, talvez, tivesse que ser requerido pelos genitores. Não, Pedro Lucas, né? de Oliveira Lima, representado por sua genitora, Fernanda Cristina de Oliveira. Ou seja, quem pede é o Pedro Lucas. Quem pede é o Pedro Lucas. Pedro Lucas. E não seus genitores. Pelos representados, né? E o pedido deve ser mesmo nesse sentido, né? Eu acho que poderia ser, por isso é misto, né? O assistido, né? Pedro Lucas, representado por sua genitora, perfeito, e ela mesma, Fernanda, talvez, né? Sei. Pedindo em nome dela mesma, para o dano moral. Ela se sentisse também. Né? Isso. É porque como será que transportar esse dano para o menor? O tratamento é para a criança. Vereador Zé Ricardo mantém isso.
Eu mantenho, desembargador, inclusive, qual foi o fundamento pelo qual a Unimed negou esse tratamento, ou essa sessão? Pois não. Né? Aqui não se está verdadeiramente diante de um tratamento médico, de natureza médica. São sessões de psicopedagogia, certo? São sessões de psicopedagogia e elas não estão incluídas na obrigação do plano de saúde até então, antes da concessão da tutela antecipada. Os planos de saúde, eles são altamente regulados e fiscalizados pela agência reguladora. E a agência reguladora, diante desse tratamento específico, não o contempla, ou seja, a psicopedagogia, que não é um tratamento de ordem médica. Certo? Esse foi o motivo que levou o plano de saúde a negar. E, após essa negativa, a parte ingressou na justiça e obteve rapidamente contornar esse obstáculo. E tanto é que foi concedido pelo juiz de primeiro grau. De maneira que a negativa em si não causou nenhum agravamento, se é que se pode dizer assim, da situação do requerente. E a simples negativa, decorrente de uma interpretação contratual que não é uma interpretação exagerada ou exacerbada, ela em si não tem um condão de causar um dano à personalidade. Então, nessas condições, eu vejo que é mais adequado aqui a exclusão desse dano moral, com os acréscimos que foram suscitados pelo desembargador Mauro. Manuel, mantém? Excelência, eu mantenho, e se me permitir, eu vou ler o voto. Pois não. Se você quiser. É bem rapidinho aqui. Vou logo aqui para o que mais interessa. Buscar reforma de parte da sentença do juiz de primeiro grau, a fim de que a operadora de planos de saúde recorrida seja condenada ao pagamento da indenização, danos morais. Aqui é só danos morais que está se pedindo. No caso, ao autor da ação, conforme relatórios médicos, folhas 15 e 17, com atraso, com desenvolvimento da linguagem, dentre outros, com sinais de alerta para o transtorno, que é o autista, né? Estou prescrita a psicopedagogia clínica pelo método ABA, 2 sessões por semana, tendo sido recusado pela Unimed, folhas 20, por não se encontrar no rol de procedimento da ANS. Foi feito, vale mencionar que previu o legislador o tratamento diferenciado às pessoas com condições de autismo, de forma a tutelar seus direitos e garantir seu acesso a um digno tratamento por equipe multidisciplinar. Esse passo, as pessoas com tratamento do espectro autista fazem jus a atendimento multiprofissional que contribua para o seu progresso, desenvolvimento, como bem prevê a Lei 12.764, 2012, em seu artigo 3º. Eu acho que os senhores já devem conhecer esse artigo 3º, eu vou poupá-los na leitura, certo? Então, ademais do transtorno do espectro do autismo, passou a constar na nova classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Então, aí continua aqui. A negativa da Unimed, hora recorrida, tem impacto significativo na integração da criança à vida em sociedade, tendo repercussão direta no aprendizado, deixando o menor ainda mais em descompasso com as crianças de sua idade, de sorte que essa situação, aliada à proteção especial que as leis conferem às pessoas com TEA, causa danos morais ao autor, não se tratando tão somente de situação que gera mero aborrecimento, devendo a sentença ser reformada neste ponto. E eu estou citando aqui uma decisão, eu vejo de quem é essa decisão aqui, senhor presidente. Francisco Mauro Ferreira Liberato. Certo? E R$3.000, esse valor de R$3.000 também foi com base nessa edição de Vossa Excelência, porque foi muita coisa, aí vai fechando e tudo, aí você vai relembrando. Então, aqui tem, ó, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que, em regra, recurso indevida da operadora de plano de saúde, de cobertura médico-assistencial, gera dano moral,
visto que agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor inerente às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. Então, Vossa Excelência aqui está condenando a R$3.000, danos morais, e mandando corrigir aqui. Tá? Então, nós coloquei uma outra decisão aqui, que é que, nesse caso aqui, foi estabelecido R$5.000. A dona Maria de Fátima Nero Loureiro. Então, 2022, 13 de 10 de 2022, publicação. E no mesmo dia publicou a decisão. E a decisão aqui do desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, se for mais antiga, fica melhor ainda para o quadro aqui. Também, 2 de fevereiro de 2022. Certo? Então, eu creio que qualquer, até tratamento, se envolver uma demora, não diria um dia, 2 dias, né? Isso já constrange, já preocupa. Você está adoentado, está com comorbidade. Vai para o plano de saúde nega. Aí, se a gente, se não houver aqui uma providência, né? Nesse caso específico, um dano moral, fica muito fácil. Não, vamos lá. Na hora que determinaram, não tem dano moral, então a gente dá a cobertura e muitos ficam logo apreensivos e vão lá e pagam, né? São poucos que entram com ações. Então, eu creio que qualquer tardança é muito preocupante mesmo. Entendeu? Eu mesmo, quando eu tenho qualquer um fatozinho que sai da normalidade, eu já me preocupo. Já ligo para um médico, ligo para outro, já converso, tá certo? Então, Excelência, eu creio que seja nessa, como nós estamos dizendo, nessa caminhada, né? nessa toada. E meu voto é nesse sentido, senhor presidente. Eu tinha me reportado ao fato de que a psicopedagogia, as sessões de psicopedagogia não são em si um tratamento médico. E, olhando aqui a contestação, na folha 52, diz o seguinte: em que pese a fundamentação do promovente em relação à impossibilidade de limitação, tal determinação não abrange a psicopedagogia. A promovida, inclusive, a promovida é a Unimed, inclusive com relação a modalidades previstas no rol de procedimentos, vem fornecendo aos seus beneficiários portadores de transtorno do espectro autista o tratamento sem qualquer limitação. Até porque a psicopedagogia é uma modalidade diretamente ligada à educação e apoio escolar, não configurando um tratamento especificamente voltado ao neurodesenvolvimento. E aí cita decisões aqui do STJ nessa linha de raciocínio, etc. Apenas isso. Mas senhor presidente, aqui está se autorizando aqui, terminando aqui a Unimed, para autorizar o tratamento do infante, consistente em terapia ocupacional individual, 12 vezes por semana, fonoaudiologia, especialista em linguagem, 12 vezes por semana, psicomotricidade relacional e psicologia método-aba. Não é somente o tratamento... Eu vou pedir vista de Badal Manuel, não. para examinar alguns aspectos, inclusive, dos julgados citados por Vossa Excelência, né? E aquilo que eu citei aqui oralmente, para ver se é a melhor medição de manter aqui essa diretiva. Deixa eu ver aqui. Isso é seu ou é meu? Então, peço vista dos autos. Pois não.
Está anotando aqui. 83. Estou anotando aqui, senhor presidente. O voto não está disponível. Ah, tá aqui. Ah, não. O voto não está disponível, doutora Lia. 83, debatedor Zé Carlos. Escudo, debatedor Emanuel, também relator de Vossa Excelência. É o 063-6379-77.2022-8060000/50 mil agravo interno. 83 da pauta. Não encontra o voto de Vossa Excelência, não está disponível. Estou com um engano aqui. Vou anotar aqui para poder ficar mais fácil aqui que o visto. A do Mauro. Aí tem 83, né? Vamos aqui para 83. 83. Vossa Excelência não inseriu, pelo menos no sistema do provisório não aparece para mim. Aparece para Vossa Excelência, Bador Zeca? Não. Não, também para mim não. Se eu quer que houve, não. Está entre os. Se tirar de mesa, não. Não? Pode retirar de mesa? Então é o caso de retirar de mesa, Bador Manuel. Cansada. Não adiantado da hora, podia até ligar para o meu assessor para ver o que foi que houve. Doutora Samara. Posso fazer isso, senhor presidente? É bem rapidinho. Pode. Aqui. E tem mais outro? Ou, pronto, eu pediria até a você, enquanto você vai adiantando aqui nos outros, dar um toquezinho para a Samara. Não, aqui, 96. Está bem fácil falar com ela aqui. R$ 121. Admin relatoria. Não está disponível o voto? 121, não. Ah, certo. Ah, 121. E 113, Eu vou- aquele que tu mandou. Vou apresentar no sistema antigo. Ou de fecho. Amado, meu filho, 06363. Foi um pouquinho aqui, senão é muita informação. Bador Zé Carlos, nós temos aqui 209, que é o 064 1406 de minha relatoria. Tracinho 2022-80600, agravo instrumento daquela busca e apreensão. O caso, né, Vossa Excelência acompanha, que é idêntico àquele anterior, que Vossa Excelência tem o voto oral me acompanhando. Isso. O debatedor Carlos Augusto já acompanhou. Então, eu vou anunciar o resultado, o recurso conhecido e provido. Mas se eu entrar aqui, aparece aí? Aprovar, é? Recurso conhecido e provido, decisão unânime. Aqui, 063. Não disponibilizou. Julgamento encerrado. Tá bom. 209, doutora Helena. Vamos agora para o... Então, retirar de mesa mesmo, né? Pois não. De mesa. Pode colocar para a próxima sessão. Está de adiamento, é o do 80 aí. 83, já anunciei, né? 83 fica adiado para a próxima sessão, a requerimento do relator. O 96, de relatoria do Bador Manuel, observa aqui que me parece que tem chat. Tem. 96, vou fazer o pregão. Processo 027-6570-32.2022-8060001, apelação civil, apelante ao Banco Itaú Card S.A. Faltam os votos do Bador Zé Ricardo e meu. Não existe o número, é a chamada, digamos. Pronto. Eu até conversei com o embargador. Nós tivemos uma decisão realmente do embargador Carlos. Isso. Augusto, entendendo que não seria o caso, a mora estaria caracterizada. Isso. Certo? E tivemos uma outra decisão, poucos dias depois, minha, nesse sentido, no sentido contrário, segundo o meu assessor. Deixa eu ver aqui. Eu até pedi a ele que mandasse aqui as datas. Nossa.
Mas o que é certo, já existe uma decisão do STJ, considerando que a mora estaria caracterizada, entendeu? E eu já disse até ele que alterasse aqui o julgamento, o voto. Nossa, deixa eu ver aqui se ele alterou, é o novo. Então, Vossa Excelência provê o recurso. Pronto, perfeito. Vossa Excelência provê o recurso para Deixa eu que dar- a ação prossiga. Tá aqui, olha, até disse aqui. Olha. Não é isso? Olha aqui. Não obstante a decisão de Sua Excelência, desembargador Carlos Augusto, nos autos do agravo de instrumento, tem um número aqui, julgado em 8 de fevereiro deste ano, acompanhado, no caso, por mim e pelo desembargador Zé Ricardo, é fato que, em data de 15 de fevereiro de 2023, 8 de fevereiro deste ano, quer dizer, poucos dias depois, em um mesmo processo que se discutia esta questão, aí duvido, com informação, não existe o número, essa egrégia Câmara, em processo de relatoria, grave interno de apelação, o número aqui, manteve a sentença de extinção, ou seja, considerou inexistente a mora. Foi acompanhado pelo desembargador Mauro e pelo desembargador Zé Ricardo. Mas isso aqui está resolvido porque, se o STJ decidiu, embora não seja em regime de recurso repetitivo, mas aí já tem. E ainda temos vários outros lá, né? nesse sentido aí do. Não existe o número. Não existe o número. Que ofende a boa-fé por parte do próprio consumidor. Isso. Contratante. Não, o que exatamente estou falando. Não. Em fevereiro. Perfeito. Foi o que acabou me ofuscando. Então, vamos fixar a tese, A né? tese de que. Vamos fixar a tese, nesse caso aqui, que é de certa forma comum, né? Não descaracteriza. Não existe o número, isso. Não descaracteriza. Não descaracteriza a mora possível, Perfeito. então, a ação de busca. Deixa eu ver se ele já corrigiu. Não corrigiu. Não? Estou olhando aqui. Eu E é uma mandarei. hipótese diferente de ausente, Ausente, não perfeito. não procurado, essas aí todas a gente entende que a mora não foi caracterizada. Isso. Porque, olha, a diferença, no meu entender, senhor presidente, do Zé Ricardo, mas o Nair, do Zé Carlos, nosso doutor Xavier, aqui, digo, procurador de justiça. A diferença de tudo isso é como se fosse um de navalha, como é que chama? Um fio da navalha. Um fio da gume, navalha, né? entendeu? Então ó, não existe o número. A ideia que se dá que ele pode ter colocado o número errado lá, ou qualquer coisa diferente, né? Mas ausente, está ausente naquele momento. É lógico, mas aí ele não. pode estar Não tem ausente, mora. Pode não estar nem mais morando, né? Pode. Quer dizer, tudo. Mas, como já existe esse pensamento lá, seria bom que a gente ficasse alinhado ao pensamento lá do ministro. E é nesse sentido. Pronto, então, eu deixo qual o número aí, Celeste? Só para poder mandar O quanto da corrigir, pauta? né? É o 96 da pauta. Mas o número do 027 65 70 027 65 70-32. 7032. Pronto. Então, a Câmara, por unanimidade de votos, conhece a apelação civil para provê-la. Isso. Então, seria conhecer e prover. Conhecer e prover, determinando Agora, o prosseguimento da ação de busca. Nos Eu termos estou do voto do aprendendo aqui com a relator. nossa presidente, que é mais experiente que a gente. Tudo bem, Anotar é cadernozinho. importante. São, Câmara de Privado, o leque é gigantesco, né? Então, julgamento encerrado. Tem mais? Tem 100. Então, deixa eu ver aqui onde está. Eles têm chat também, desembargador Manuel. Deixa do mais. Onde é aqui, ainda aguardando julgamento, é? Eu vou anunciar. A apelação civil 021-8271-62-2022-806-0001. Apelo de Laura Júlia Souza Araújo Tavares, apelado Banco Volkswagen S.A. É um processo
Quem não votou ainda, ambos. Mas aqui é uma ação revisional. É a tarefa de avaliação do bem. Não me recordo aqui, porque Vou foi aumentar aqui. que não votei no sistema provisório. Vereador Zé Cá, tem alguma observação? Só para efeito de... Não, o relator, realmente relator, ele não está conhecendo de matérias que foram alegadas pela autora na petição inicial. E sustenta que a alegação de abusividade das taxas de avaliação de bem e de registro do contrato não foram ventiladas na peça inicial. Certo. Quando na verdade foram. Ah. Se você examinar a petição inicial na folha 8... Então, você lançou um chat, né? Lancei. Consta na folha 8 que ela está questionando também a tarifa de avaliação de Entendi. bem e de registro de contrato. Eu conversei com... pois não, desculpa. E que o eminente relator entende que haveria inovação recursal, quando não há. Essa matéria precisa ser analisada no recurso. Por quê? Porque todos nós sabemos que o Superior Tribunal de Justiça, bem antes da edição do novo Código de Processo Civil, já havia fixado o entendimento de que a interpretação do pedido ela deve ser lógico-sistemática. E, com mais forte razão ainda, com o advento do Código de Processo Civil atual, que no artigo 322, parágrafo 2º, estabelece que o pedido deve ser considerado conforme o conjunto da postulação. E há expressa menção a essas abusividades, entre aspas, deduzidas pela autora na petição inicial na folha 8, de maneira que eu entendo que seria necessário conhecer e analisar o mérito dessa pretensão. Nós já temos definido aqui diferente. É necessário que se peça, não basta que se diga, olha, as abusividades. Ele tem que tratar lá sobre os juros compensatórios, moratórios, capitalizado ou não, aquelas comissão de permanência, quando é acumulado com juros. Então, nós temos definido nesse sentido. Viu? Mas eu posso retirar de mesa e analisar. Não vai mais para esse mês. Agora só recapitular para o dia 5. Mas a nossa definição é nesse sentido aqui. Ora, se você não tratou lá na contestação nada sobre capitalização, se você quiser tratar no recurso, é inovação recursal. Aqui na petição inicial. Na petição inicial está constando o quê na página 8? Diz o quê? Ela... Fala sobre esses pontos aqui. Não sabia aqui. Vamos ver. Porque pelo que o Processo falou, que seria questão da sistemática e tudo, mas cada taxa dessa, ela deve ser tratada Vamos lá na contestação. O que é que diz a petição aqui nela na página 8? Adiante, especificamente sobre R$ 3.178,16, convém trazer à baila o entendimento do STJ que decidiu não poder ser o financiado compelido, no tocante aos contratos bancários, contratar tarifas como seguros, tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e demais acessórios, sob o pressuposto de efetivação do contrato, ou até mesmo se tratando em possível sugestão para a instituição financeira. Ademais, devemos pontuar que, mesmo em eventual entendimento de legalidade ao acréscimo de tais tarifas, a instituição financeira fica obrigada a demonstrar a contraprestação referente à tarifa ou despesa acrescida. E é verdade isso. Esse foi o entendimento no julgamento do recurso especial número 1.578.553 de São Paulo, ou seja, a matéria foi objeto de pedido da autora. Examinando o conjunto da postulação dela, ela está combatendo essas duas tarifas bancárias. Quantidade de taxa de avaliação de bem e de registro de contrato. Matéria não ventilada na peça inicial. Manifesta inovação recursal. Então, o senhor está falando que está tratando aí de uma forma bem específica sobre essa... Na página 8.
sobre essa taxa de avaliação e de registro? Isso. Então, eu vou retirar de mesa, Excelência. Vai reanalisar e conversar Tá bom. com o assessor para ele ter mais cuidado. Porque é aquela, nós não temos tempo de e abrir todo e qualquer processo para poder abrir e analisar. Perfeito. Entendeu? Então, Perfeito. se está na página 8, se tem exatamente como Vossa Excelência, se tem, não, se tem, não, tem, que Vossa Excelência leu. Entendeu? E mesmo que Vossa Excelência tivesse feito a leitura, bastava a palavra de Vossa Excelência. Então, estou retirando de mesa, Excelência. Tá bom, vereador. Tirar de mesa. Inclusive, o chat eu estou vendo aqui é nesse sentido, né? É. Então, feito retirar de mesa. Certo. Já anotado aqui. Vamos para onde, doutora Lia? Hoje 22, é? O quê? Ah, Hoje é 22? Hoje é 22. Foi assim. veja, vou conferir as partes Eu aqui, por falei com favor. ele. Ele disse, não, é inovação porque não foi tratado. Eu falei com o assessor que me notou. Vixe. Não, eu estou falando, eu estou dizendo que eu falei com ele. Né? E essa inovação, que eu vi o seu chat, e essa inovação aqui. Mas porra, coisa clara dessa. Não tem. Você tem que confiar na nossa assessoria, na nossa orientação. Eu estou com assessora de. Eu estou com assessora. Nós trouxemos hoje um. E a gente não olha você, a gente olha que vai nos autos. Eu acho que eu trouxe aqui uns 60 processos hoje, esses aqui estão sendo retirados. Mas desembargador, olha. Eu tenho uma assessora, essa menina é altamente inteligente. Mas de um dia desse para cá, eu não quero entrar assim. Então, eu vou chamar a julgamento agora, colegas, um agravo de instrumento pelo método antigo. Eu já passei aqui para os colegas componentes da turma julgadora, desembargador Zé Ricardo, desembargador Carlos Augusto, processo número 06335, matéria bem tranquila, 06335-53.78.222.806.0000, agravo de instrumento, agravante Antônio Augusto Souza Gonçalves e agravante Santa Cecília Transportes Limitada. De minha relatoria, eu vou ler aqui a parte negritada da emenda, perfeito de registro. Mas, já adiantando que o agravamento é conhecido e parcialmente provido. Então, a emenda é a seguinte: recuperação judicial, habilitação de crédito trabalhista, honorários advocatícios, possibilidade de habilitação conjunta, isso aqui é tranquilo, diretiva jurisprudencial prevalecente no STJ, atualização do crédito, a data limite corresponde ao pedido de recuperação judicial, também muito tranquilo, e a letra da lei. Aplicação do artigo 9º do inciso 2, artigo 9º, inciso 2 da lei 11.101 de 2005. Orientação pacífica do colegiado. Temos vários julgados nesse sentido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido com determinação para habilitação conjunta dos honorários advocatícios, limitada a atualização à data do pedido de recuperação judicial. Vereador Zé Ricardo, Vossa Excelência vota como? Subscrevo integralmente, senhor presidente. Matéria tranquila, pacífica, não há dificuldade alguma. Vossa Excelência está coberto de razão. Obrigado, desembargador Zé Ricardo. Desembargador Carlos Augusto. Com o relator, Excelência. Sem delongas. Obrigado, desembargador Carlos Augusto. Então, anuncio o resultado da agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator. Decisão unânime, julgamento encerrado. Vamos ainda, colega, aqui é um segundo também, eu vejo bem tranquilo. Vou anunciar e fazer em seguida a leitura da ementa para os colegas. Processo 0627519,
87.2022.806.0000/50.001, agravo interno cível. Agravante, Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada, agravado Lepan, Le Café, Distribuidora de Alimentos Limitada. Que no francês não é comigo, nem muito menos o inglês. Vamos lá, agravo interno e agravo instrumento, cível, ação de despejo para uso próprio, pedido de liminar para desocupação, indeferimento, ausência dos requisitos legais, ação renovatória em curso, irreversibilidade da medida, decisão mantida, recurso conhecido e improvido. 1. Exige presente recurso em aferir quanto apresenta os requisitos para concessão de liminar para desocupação do imóvel. 2. As hipóteses de concessão de liminar para desocupação do imóvel foram estabelecidas no artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.245/91, não prevendo seu deferimento em caso de desocupação do imóvel para fins de uso próprio. Em que pese o artigo 52, inciso 2 da lei referida, dispor que o locador não estará obrigado a renovar o contrato, se o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, as razões apresentadas pela agravada em busca da renovação contratual, especialmente nos apontamentos que teria havido a suposta cotação de empresa do mesmo ramo da locatária, para ocupar o espaço por si locado, abalam a evidência da probabilidade do direito, necessária a concessão da medida antecipatória. Do outro lado, também não resta comprovado o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, evidencia-se ainda a irreversibilidade da medida pleiteada, uma vez que está sob apreciação judicial uma ação renovatória anteriormente proposta pela locatária, não se podendo permitir o esvaziamento de seu objeto, caso fosse compelido a desocupar o imóvel neste momento processual. Decisão mantida, recurso conhecido e improvido. Bador Ricardo, Vossa Excelência. Autoria, senhor presidente. Bador Carlos Augusto. Acompanho Vossa Excelência. Então, anuncio o resultado. Recurso conhecido e improvido. Nos termos do voto do relator, decisão unânime. Então, colegas, não há mais... Dá, né? Terminou. Falta só... Isso. Então, colegas, não há mais processo com destaque e nem com votação provisória que não tenha obtido a unanimidade. Então, nos termos do que já foi decidido hoje, todos aqueles processos que foram previamente publicados na pauta respectiva e que obtiveram a unanimidade de votos no sistema do provisório, ficam, nesse momento, ratificados todos os julgamentos respectivos, né, dando por definitiva agora a votação, evidentemente, nos termos dos respectivos relatores. Colegas, mais alguma coisa? Algum requerimento, alguma observação, algum assunto a tratar durante a sessão? Então, declaro encerrada a sessão, agradecendo